Boa noite, meus irmãos, sejam bem-vindos, graças a Deus, mais uma vez aqui no nosso Fé, Amor e Caridade. Vamos abrir as janelas da alma, buscando a sintonia com o nosso Mestre, com o nosso Pai Criador. A leitura da mensagem: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Lucas capítulo 14, versículo 11. Graças te damos, Senhor, pela bênção de mais uma vez estarmos aqui nesta casa bendita, com esta doutrina de luz que é o Espiritismo, que nos consola, nos conforta, nos esclarece. Que as tuas bênçãos, Senhor, derrame sobre todos nós aqui presentes, envolvendo o nosso irmão Evandro, trazendo ele o amparo necessário, e nossos irmãos ausentes que não puderam vir nesta noite, que essas vibrações cheguem a eles também, e fortalecidos em Ti, Senhor, possamos ser instrumento da Tua paz, onde quer que estejamos. Fica conosco, que assim seja, graças a Deus. É com muita alegria que a gente recebe pela primeira vez o Evandro Luiz, com Z, não com S. E ele é campanholo, tem familiares, né, parentes aqui em Estrela, e vem de Palmeira do Oeste, do Centro Espírita Maria de Nazaré, e vem trazer mensagem que tem como título O Homem de Bem. Então vamos aproveitar, fique à vontade. Obrigado. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Como o Antônio nos disse, seja uma noite de paz, uma noite de tranquilidade, que possamos abrir as portas, as janelas do coração, né? Para que as vibrações dos nossos irmãos desencarnados que prepararam esse ambiente cuidadosamente, vêm preparando durante todo o dia, durante toda a noite, possa estar entrando com mais facilidade, e dessa forma nós possamos assimilar todo o contexto. Claro que nem todo palestrante agrada, mas o objetivo da gente é sempre conseguir atingir pelo menos um coração, uma vez dada que o nosso descanso durante a noite, do nosso corpo material, o nosso espírito se reúne no plano superior para debater, para aprender, para fixar ainda mais tudo aquilo que é dito, que é falado por aqui. Tenho familiares aqui, como o Antônio disse, o meu avô é sepultado aqui em Estrela do Oeste, Luiz Campanholo, tanto é que o meu nome é Evandro Luiz Campanholo Mingatti, eu tenho o nome do meu avô, né, no meio do meu nome. E assim nós vamos caminhando, nós vamos tentando aprender, ajustar, nós vamos tentando nos moldar dentro daquilo que a doutrina espírita nos pede, dentro daquilo que a doutrina espírita nos ensina, dentro dos erros, mas também dos acertos. Porque se nós fôssemos perfeitos, nós com certeza aqui não estaríamos. Estaríamos num outro plano superior. Estaríamos com toda certeza. Eu venho de uma bagagem, a gente não pode ter orgulho, não pode ser, mas de um professor, tanto de faculdade, de direito, quanto de doutrina, que é o Luiz Carlos Barros Costa, que é um grande amigo, um grande irmão, um grande incentivador, que me auxilia, que me apoia, e eu tenho 34 anos de doutrina, aproximadamente 35. E a gente caminha, uma hora, como se diz, tropeça aqui, tropeça ali, mas a gente tenta caminhar e fazer o melhor possível. O Evangelho segundo o Espiritismo, as codificações de Allan Kardec, os livros psicografados por Chico, entre outros espíritas, sempre nos dá o embasamento daquilo que a doutrina espírita nos proporciona, nos ensina, nos coloca, mas acima de tudo deixa o livre-arbítrio, ou seja, nós vamos fazer, nós vamos aprender,
mas nós temos o livre-arbítrio de fazer aquilo que a gente acha que deve fazer. Quem entra, quem aprende, quem assimila a doutrina espírita, sabe quando vai errar ou quando está errando. A cobrança, ela é automática, porque você já tem o conhecimento da doutrina espírita. Você sabe que você tem o teu anjo de guarda do teu lado, te auxiliando, te orientando, te mostrando o que você deve fazer, mas nós também temos a nossa frequência mediúnica, onde nós atraímos tanto o bom, quanto aquele, eu não costumo dizer que é ruim, quanto aquele que é desprovido de amor e que ainda não aprendeu o que é o amor, ou que talvez ainda queira levar a ferro e fogo tudo aquilo que nós fizemos em reencarnações e encarnações passadas, uma vez que somos espíritos milenares. Vemos e viemos de várias circunstâncias e de vários erros, e a gente vem se lapidando, a gente vem se corrigindo, a gente vem aprendendo. Se nós lermos o Evangelho segundo o Espiritismo 1, 2, 3, 10 vezes, nós vamos perceber que nós vamos entrar em contextos e aprendizados mais profundos, e isso vai ficando guardado dentro da gente, isso vai ficando de uma forma mais fixa dentro da gente, nós vamos errando menos, e quando a gente erra, a gente se cobra e cobra muito. Nós sabemos que a doutrina espírita, ela fala da fé, ela fala da ciência, ela fala, como se diz, da filosofia, e o que poderia ser tudo isso? É a maneira que nós caminhamos. A fé, porque Jesus coloca de uma forma nas escrituras sagradas, me perdoem, tudo aquilo e todo aquele contexto de caminhada dele, as parábolas, os seus apóstolos que caminhavam com ele, ensinando. Aí entra, e nós vamos encurtar esse caminho, a doutrina espírita, que ela não é tão antiga assim, mas que ela entrega bem esmiuçado para a gente, no Evangelho segundo o Espiritismo, tudo aquilo que nós deveríamos fazer, e nos dá o entendimento filosófico dentro da ótica de como nós devemos agir como ser humano. O que é como ser humano? Como pai, como filho, como irmão, dentro de casa com a família, dentro do ambiente de trabalho, dentro do contexto da sociedade, da cidade em que nós vivemos, dos encontros e desencontros que nós temos. Essa é a ótica da doutrina espírita. A ciência é tudo aquilo que a gente faz e que de repente volta para a gente de uma forma negativa. É o que a gente pode fazer para o nosso próximo e volta para a gente de uma forma negativa. Então nós temos dentro da doutrina espírita, hoje, a fé que nós não podemos deixar de ter de forma alguma, que é a nossa proximidade com Jesus, que nos traz mais proximidades ainda com os benfeitores, com as equipes mediúnicas, com o nosso anjo de guarda que está sempre nos amparando, nos auxiliando. Quem é espírita, quem frequenta a casa espírita, quem entende da doutrina espírita, lê e procura colocar em prática, sabe do que eu estou falando. Aí entra a filosofia, por isso que eu escolhi hoje o homem de bem, porque é basicamente filosófico o homem de bem. Quando você pega o contexto do Evangelho segundo o Espiritismo e você vem trazendo, você vai perceber que é amor, caridade, perdão, humildade, simplicidade, e nós temos que estar preparados para tudo isso. Nós já temos conhecimento para isso, porque não faz sentido mais eu frequentar uma casa espírita 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 25 anos, 30 anos, e ainda agir de uma forma em que eu quero ter razão sobre tudo e, principalmente, colocar alguma coisa para tampar aquilo que eu ainda erro. Se eu erro, eu preciso corrigir. E por que eu estou errando? Aonde é que eu estou errando?
O que é que está fazendo eu errar? Nós poderíamos pegar uma pessoa que maltrata a esposa, ou que maltrata o marido, ou que maltrata o filho. As maiores missões, os maiores resgates estão aonde? Dentro do nosso lar, ou seja, na nossa casa. Porque há uma programação feita antes do nosso da nossa reencarnação. Então não é por acaso que nós temos a dificuldade, às vezes, com o marido, com a esposa, com algum dos nossos filhos. Tanto é que nós costumamos ouvir muito, né? Os dedos das mãos são iguais aos nossos filhos. Nenhum é igual ao outro. Nenhum é igual ao outro. Você tem afinidade com um pouco menos de afinidade com o outro. A mãe tem afinidade com aquele que você não tem, mas não que isso leve à falta de respeito, ou à falta de carinho, ou à falta de amor. Tá? Não que isso leve, e nem pode levar principalmente para nós que temos esse entendimento. Eu não estou falando isso de uma forma com menosprezo, desprezo, ou com alfinetadas em outras religiões, não. Cada um precisa estar de acordo com a sua evolução dentro da religião que lhe faz bem, e isso não tira a pessoa ser boa dentro de onde ela está. Seja dentro da casa espírita, seja num templo evangélico, seja numa igreja católica, não. Quando se quer fazer o bem, se faz em qualquer lugar. As evoluções, elas são diferentes, os entendimentos são diferentes, mas se faz em qualquer lugar. Então o bem que a gente deve fazer, ele não cabe só dentro da casa espírita, porque é muito fácil eu ser bom daquele portão para dentro. Aqui eu sou todo coração, bondade, amor, caridade, aqui eu estou bem, aqui eu acereno meu coração. Como disse a prece inicial, vamos manter a nossa serenidade, o equilíbrio. Mas e lá fora? Nós estamos sendo, e quando nós falamos do homem de bem, o contexto é amplo, ele é geral. Aqui está homem, mas é no geral. Tá? Porque aí daria outra palestra se eu fosse falar, porque quando nós desencarnamos, espíritos não têm sexo, né? Aí é uma outra palestra, é um outro contexto, mas vamos falar no geral, homem e mulher. É o bem que a gente faz aqui dentro, o equilíbrio que a gente faz aqui dentro é o mesmo que nós devemos ter lá fora. É o mesmo daquele colega de trabalho que testa a nossa paciência 24 horas, ou 7, 8 horas do nosso dia de trabalho. É o mesmo daquele filho, daquela filha que às vezes nos coloca as provas e as expiações. E é aí que nós devemos mostrar o contexto do amor que nós temos guardado dentro de nós. Por quê? Porque nós trazemos as mazelas lá do passado, das encarnações anteriores. Só que elas estão camufladas. E nos momentos em que nós nos encontramos, às vezes, com raiva, com ódio, egoísta, orgulhoso, às vezes a gente leva uma cutucadinha aqui de alguém e às vezes a gente está não vigilante, a gente se deixa levar pela emoção, e nós temos guardado nas nossas entranhas mais profundas muita coisa ruim ainda que deve ser lapidada, que deve ser buscada, que deve ser colocada em prática. Eu costumo falar que quem não tem problema financeiro tem problema de saúde, quem não tem financeiro, quem não tem problema de saúde tem problema particular pessoal, quem não tem nenhum dos três tem problema dentro de casa, quem não tem... Ninguém está aqui a título de falar assim, eu não tenho problema algum, eu vivo bem. Ou no começo, ou no meio, ou no fim, sempre vai ter alguma circunstância que vai te colocar e vai te testar para saber se realmente você assimilou e se você coloca em prática tudo aquilo que o Evangelho nos pede. Vamos imaginar um espinho que gruda na barra da calça e que você vai tirar ele, geralmente ele quebra, né? E aí você passa a mão, você sente aquele espinho no dedo. Vira e mexe, você passa na calça ou no tecido em algum lugar e ele incomoda, ele fura. E você vai tentar tirar aquele espinho, você quebra ele na metade. Então você quebra ele da parte que ele está fora da pele,
mas aquela parte que está dentro da pele continua te incomodando. Se você aperta, machuca, ele vai furando, ele vai machucando. Assim são as mazelas que nós carregamos conosco. São esses espinhos que nós não vemos, que nos machucam, quando alguém fala para a gente alguma coisa que fere o nosso ego. E que às vezes nós deveríamos parar, pensar e refletir. Poxa, se aquela pessoa me falou isso, é porque eu estou agindo de uma forma errada. Deixa eu fazer uma autoanálise do que é que eu fiz, ou do que eu falei, ou da minha atitude, para mim tentar corrigir, para que isso não aconteça mais. Então é a retirada do espinho. É a retirada do espinho. Então o homem de bem fala, e ele é bem transparente aqui. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor, da caridade, na sua maior pureza. Está aqui, está no Evangelho, na sua maior pureza. Ou seja, eu tenho que ser o que eu sou aqui e lá fora. Se eu sei o defeito de um, para que eu vou lá mexer no defeito da pessoa, sendo que eu estou aqui para ajudar, para auxiliar, para estender a mão ao nosso próximo? Chico já falava, não é com essas palavras. Se não dá para você mudar o começo do contexto da tua vida, da metade para o final dá. Por quê? Porque dá para você corrigir quando você se entende e quando você começa a entender quais são as dificuldades que você tem para colocar em prática, e é em cima daquilo que você tem que trabalhar. É justamente em cima daquilo que você tem que trabalhar. O amor, gente, ele é muito complicado, porque ele é ocioso, mas somos nós que complicamos, somos nós que deixamos isso acontecer. Vocês sabem por quê? Porque nós homens não sabemos o que é o amor. Nós sabemos uma fração. E aí eu perguntaria para as mulheres que aqui estão, do amor de uma mãe para com um filho ou uma filha. É grande? É o mesmo amor que você sente de um filho e uma filha pelo marido? Não é, né? Então nós homens nesse contexto estamos em desvantagem, porque nós não sabemos ainda o que é o amor nessa encarnação. Nessa encarnação nós estamos aprendendo, porque o amor mais próximo que chega do amor de Jesus para conosco é o amor de uma mãe para com seu filho ou filha. É o amor mais próximo, e mesmo assim ainda está distante. Então o homem de bem, de uma certa forma, como eu disse para vocês aqui agora há pouco, que é no contexto geral, ele ainda busca um pouco o lado masculino para trabalhar. E não é à toa que o Evandro está aqui hoje, nessa encarnação, ou nessa reencarnação, como homem, porque ele precisa ainda trabalhar o que é o amor de um homem para com o seu próximo. E aí é onde entra o homem de bem, é onde entra a pureza do sentimento, é onde entra a pureza do olhar, a pureza do abraço, a pureza de fazer as coisas por impulso, mas dentro da ótica daquilo que Jesus pediu, o amor. Dentro dessa ótica. Aos homens que estão presentes aqui hoje e aos que têm filhos, aliás, filhas, fica mais fácil. Quem de vocês já colheu uma rosa e entregou para a filha? Alguém? Tem filha aqui? Homens? Filhas? Você já fez isso? Já? Parabéns. O senhor lá atrás também? Bacana. Isso é um gesto de amor, porque parte do impulso, justamente do que pede o homem de bem aqui, ó. É aquele que pratica a lei da justiça,
do amor, da caridade, na sua maior pureza. Quer dizer, sai de dentro. Você entrega tudo que você tem de melhor para você num gesto. Às vezes nem tanto pela flor, mas porque o entendimento chegou para você. Porque o entendimento veio para você. E isso deve ser cultivado. E deve ser repetido, para que não caia no esquecimento. E de repente você está fazendo isso para sua filha, você está fazendo isso para tua esposa, de repente você está fazendo isso para uma pessoa, tem que ver para quem faz também, porque de repente dá uma conotação errada, aí você pode se enroscar. Então tem que tomar cuidado. Mas eu estou falando no sentido do amor para o próximo com a filha, porque é um ato mais próximo, assim, para a gente poder ter o nosso entendimento. Para a gente poder ter esse entendimento da pureza mesmo e de tudo aquilo que a gente faz. Nós estamos distante ainda do que é a caridade. Nós estamos distante ainda da filosofia da doutrina espírita, porque nós ainda agredimos o nosso corpo. Eu costumo falar a nossa carcaça, dá uma conotação ruim, mas eu falo que a gente tem um prazo de validade aqui nessa encarnação. A gente não sabe se nós vamos desencarnar com 70, com 80, com 50, com 60. E aí, nós estamos tratando bem, com amor, para começar de nós mesmos? Porque você consegue fazer alguma coisa pura para alguém quando você está bem. E aí? Ou eu saio do meu trabalho brigado, chego em casa e quebro o pau. Saio de casa brigado, chego no trabalho e desconto do companheiro, um colega de trabalho. Então não era para acontecer nem lá, nem cá. Faltou equilíbrio, faltou elevação espiritual. Para não falar assim, faltou eu mais próximo de Jesus, do amor de Jesus. A gente tem dificuldade, gente, de coisas muito simples, de coisas que já não fazem mais parte da vida da gente. Eu tenho certeza que se muitos daqui abrirem a porta do guarda-roupa, tem sapato lá, que se colocar isso aí andando, a sola fica para trás, desintegra, esfarela. E a gente guarda para quê? Não é um gesto de amor, a doação de alguma coisa que você não usa para quem está precisando? Não é uma caridade? Uma camisa, um vestido, uma calça? Não é uma caridade? A gente acha que é muito longo, o tempo que a gente está aqui. Que as passagens que nós vivemos, os altos e baixos que nós vivemos com família, conosco mesmo, às vezes o conflito interno, interior conosco mesmo, às vezes dura, a gente fala, nossa, eu estou cansado, nossa, eu estou esgotado, nossa, isso não acaba nunca, nossa, isso não passa nunca. Mas não passa porque você não quer, porque você entrou naquela vibração ruim e você não sai. E aí você começa a fazer toda aquela energia negativa tomar conta da sua casa, dos relacionamentos da sua casa. A pessoa às vezes ela fica tão amarga, que os outros começam a desviar dela. Vixe, fulano está vindo lá na esquina, eu vou passar lá do outro lado da esquina porque eu não quero nem falar bom dia. Eu tenho certeza que alguém conhece alguém assim, ou já fez isso. E nós temos que nos atentar realmente nesses tipos de situações, porque é aonde a gente consegue se corrigir, é onde a gente consegue fazer a diferença no nosso contexto, de sermos melhores amanhã. Será que se nós deitássemos agora à noite, na hora que nós saímos aqui do centro espírita, da casa espírita,
e nós fizéssemos uma análise de consciência. O nosso dia foi perfeito. Nós não tivemos nenhum tipo de oscilação. Não estou falando de sair da boca, não, estou falando do pensamento. Será que nós passamos por todo mundo e desejamos aí como se diz, mentalmente falando, a nossa vibração desejou que todo mundo caminhasse e fosse assistido e representado pelos nossos irmãos desencarnados que auxiliam a cada um? Como auxiliam agora, dando passe, transmitindo passe dentro do que cada um precisa? Ou se daqui 10, 15, 20 minutos, meia hora, uma hora, nós desencarnarmos, o que é que nós vamos levar de bom para o plano espiritual? Qual é a correção que eu consegui para levar para o plano espiritual? Eu vou chegar no plano espiritual ou eu vou chegar no umbral? Aonde é que eu vou chegar? Onde vamos chegar? Eu já ouvi gente falar assim, não tem problema se eu for para o umbral. Vai ter alguém que vai me buscar. Mas não é o problema te buscar. Resgatado você vai ser uma hora, mais cedo ou mais tarde. O problema é o tempo que você vai ficar lá sofrendo. Então nós estamos tendo todas as oportunidades, nós temos o entendimento para mudar, mas de repente a gente insiste no erro. Como às vezes chegar em casa e dar um soco na mesa e falar, aqui quem manda sou eu. Se não for do meu jeito, não é do jeito de ninguém. Aí é da época dos homens das cavernas. Ah, mas se eu encontrar fulano, beltrano, ciclano, vai ver. Eu vou falar tudo que eu tenho vontade. Não é assim. Jesus foi açoitado, bateram. Vocês sabem, vocês já leram. Foi crucificado. De um lado tinha um irmão, do outro lado outro irmão, crucificado também, de forma diferente. Um pergunta mais ou menos assim, cadê o teu pai para te salvar? E o outro pede para que busque resgate, e ele fala, ainda hoje estarás no reino dos céus comigo. Ou seja, o puro de coração, o bom de coração, ele vai ter uma assistência diferente do outro, ele vai pelo que ele fez, mas perante Jesus, perante todos os ensinamentos, todos nós vamos ser salvos. Mas se nós estamos tendo a oportunidade do livre-arbítrio de nos melhorarmos, de estarmos reencarnados e de estarmos na família que nós pedimos para estar, por que nós não vamos fazer por onde? Será que é tão difícil assim? Será que é tão difícil sair da nossa boca o pedido de desculpa, de perdão, ou desculpar alguém, ou perdoar alguém? Desculpe a minha ignorância, mas eu não conheço ninguém que seja perfeito. Todo mundo tem um detalhezinho para ser corrigido. Todo mundo tem. E nós sabemos que nós temos e nós sabemos quais são. Principalmente se nós pararmos, como eu disse, para a gente parar, pensar e analisar aonde é que eu tenho que me corrigir. O que é que eu tenho que fazer. Todas as, como se diz, vicissitudes da vida vão passar por nós, as provas e as expiações. Todos os testes que nós precisamos vencer são provas. O próprio nome já diz. Eu estou aprendendo, eu errei uma, errei duas, errei três. Eu preciso me corrigir. Eu sei que está errado, mas eu continuo errando. Eu continuo fazendo. Exemplos como Bezerra de Menezes, que atendia e mandava comprar na farmacinha, pegar os remédios, os medicamentos que receitava, e ele mesmo pagava, até tirar o próprio anel de formatura.
para pagar. É óbvio que nós estamos longe desse contexto, mas nós estamos próximos de muito contexto que dá para ser feito, que dá para ser realizado. Nós temos que ser aquela pessoa que leva a luz e não escuridão. Será que quando eu chego num ambiente, em algum lugar, vocês já perceberam isso? As pessoas, elas ficam felizes com a sua presença, ou as pessoas vão saindo de fininho? Ou param de conversar? Olha o tamanho dessa prova, dessa expiação. Muito fácil, hein? Será que quando você chega no teu ambiente de trabalho, é assim? Funciona dessa forma? Vocês já pararam para perceber? A maneira que você chega em casa, feliz, irradiando felicidade, ou com um semblante carrancudo, bravo? Entra dentro de casa com o sapatão largando tudo da marca do barro, ou da poeira, ou do que catou na rua, e a esposa acabou de limpar a casa. Aí ia querer arrumar confusão, né, gente? Não tem jeito. Não tem mulher que aguenta desse jeito. Vai tomar banho, larga a toalha molhada em cima da cama, deixa a roupa jogada no chão, não ajuda a enxugar uma louça. Estou falando isso para descontrair, mas isso causa confusão, causa briga dentro de casa, causa problema. Mas também não vai chegar em casa e brigar, falar para o marido, para a esposa, tá vendo? Ó, o facilitador lá hoje, o orador lá hoje falou: isso aqui é o que você faz aqui dentro de casa, você precisava estar lá no centro para ouvir o que ele falou. Você está cutucando a onça com vara curta, faz isso não. Não faz não, porque vai dar problema, vai dar briga. E aí a coitada da esposa vai lá com a vassourinha, com o paninho molhado, limpa tudo de novo, cata a roupa, pendura, que é para coloca dentro do cestinho para lavar, tal, né? Então, essa questão da pessoa de bem, ela entra em todos os contextos, e esse contexto que eu acabei de falar para vocês agora é um dos mais simples que tem, porque é a convivência diária, do dia a dia com a pessoa, né? Porque geralmente, não é via de regra, e a gente não pode generalizar, quando você assume uma responsabilidade de conviver com uma pessoa, como se diz, que também não entra na ótica da doutrina espírita, no conceito da doutrina espírita, que é outra palestra também que dá para isso, você envelhecer do lado daquela pessoa até desencarnar um ou outro, mas o ideal seria isso, que a missão fosse cumprida. Mas se não foi, vai ter outra oportunidade em próximas reencarnações. Se não conseguiu afinidade com o marido, ou com algum dos filhos, ou alguma coisa nesse sentido, com alguém da família, vai ter oportunidade nas próximas reencarnações. Mas não é porque vai ter oportunidade nas próximas reencarnações que você vai deixar a coisa correr solta. Por quê? Porque a gente não sabe quanto nós vamos ter oportunidade depois que desencarna. Que a fila está grande, a fila está enorme. Então vamos tomar cuidado com tudo aquilo que a gente faz, vamos prestar atenção com tudo aquilo que a gente faz. A doutrina espírita, ela tem óticas muito delicadas, que elas precisam ser muito bem explanadas para que haja um entendimento e não haja distorção, que é o caso do divórcio, da separação, que é o caso da sexualidade, mas ela tem explicação para isso. Ela te mostra perfeitamente o porquê disso, o porquê daquilo. É que hoje é o contexto de eu ser melhor do que eu fui ontem, e amanhã eu vou ser melhor do que eu fui hoje, e com todos.
Eu fui num congresso lá em Salvador, Bahia, quando o Divaldo estava vivo, e nós fomos fazer uma visita lá no Pau da Lima, lá no centro, na Redentora, lá na Casa Espírita do Divaldo, né, naquele projeto magnífico, grandioso que ele deixou. E lá funcionava assim: todas as doações que acontecia, ele dividia com quem? Quem mais que tinha, que era de outra religião, que fazia praticamente quase que o mesmo trabalho que ele. Madre, o que um ganhava, dividia e mandava para o outro. E eram religiões diferentes. E eram missões diferentes. E eu também fui visitar a obra dela. A cadeirinha que ela dormia, com o cilindro de oxigênio do lado. E ela ganhava colchão, ela doava o colchão. Ela ganhava cama, ela doava a cama. E ela dormia na cadeira de madeira. E o médico falava: ela não pode levantar, ela não pode fazer nada. 5 horas da manhã ela estava varrendo com a vassoura, com o oxigênio do lado, deixava o cilindro de oxigênio do lado e ia varrer. É uma outra missão, mas gente, nós temos que nos espelharmos naquelas pessoas que dão exemplo para nós. Ou, se ficar tão difícil assim, procura tentar enxergar na pessoa o que ela tem de bom para te oferecer, porque nós somos peritos categóricos em... A primeira coisa que a gente faz é olhar e procurar identificar os erros da pessoa. Nós não estamos aqui porque nós não somos perfeitos para fazer isso. Não é a missão nossa, não é o contexto nosso. Não é esse o contexto. E a sincronia da obra do Divaldo, quantidade de pessoas que atende lá, é impressionante. Vamos colocar só um contexto: sai um fisioterapeuta, 9 horas tem outro chegando. Eles vão revezando para atender todo mundo, e entra e sai, e entra e sai, e gente que é assistido, e crianças que aprendem a tocar instrumentos musicais, e mães que estão em processo de quase ganhar nenê, vamos colocar assim, e o contexto do acompanhamento dessas mães. Por quê? Porque está num dos bairros mais pobres de Salvador, Bahia, Pau da Lima, que mais tem necessidade. E aí você olha para aquela estrutura enorme e você fala assim: como que isso consegue, e como que ele consegue gerir tudo isso, administrar tudo isso, que cada um faz a sua parte. E num contexto menor, se nós pararmos para analisar, seria o que nós deveríamos fazer dentro de casa, cada um fazer a sua parte, dentro daquilo que é o amor ao próximo, o respeito, o entendimento, levar a paz para quem vive conosco. É esse o contexto do amor. É esse o contexto do espírita. Você ir na casa espírita fazer a sopa, fazer o pão, fazer a pizza, fazer o molho, fazer a pamonha, é magnífico. O ambiente, não tem obsessor que aguente trabalho dentro da casa espírita. Não tem. Eles saem correndo. Mas aquela vibração que você cultiva ali, você precisa cultivar lá fora. Porque aonde há trabalho para o bem, voltado para o bem do próximo, automaticamente você está bem. E por que dentro de casa não está?
porque você tem uma prova e uma expiação lá, mas você não tem a noção do que é que aconteceu entre você e a pessoa que você convive. Ai, mas fulano fez isso para mim. Gente, quanto menos a gente exaltar o defeito do próximo, melhor é para você. Às vezes ele nem entende o que ele fez ainda, o que ela fez ainda. Mas você exalta, você procura qualificar a pessoa como ruim, como perdedora, como frustrada. E não é esse, o contexto não é esse. Aquele que podemos, com razão, qualificar de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se num grau superior de adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá a percepção mais clara do futuro. Quer dizer, eu estou enxergando que vai dar problema o que eu vou fazer, então eu vou evitar o que eu vou fazer. Eu vou dar um passo para trás. Isso não te isenta de que você tem errado para aprender a chegar onde você chegou lá atrás. Mas a lógica é, eu errei lá atrás, então eu vou fazer diferente agora, para mim não agredir mais as pessoas, para mim não ofender mais as pessoas, para mim não entristecer mais as pessoas. Porque se algum dos dois desencarnar dessa forma, aquela oportunidade de reconstituição do processo de perdão não vai haver. Vai ter que voltar novamente. Ah, Evandro, mas como marido e mulher? Não, pode vir como mãe e filha. Pode vir como pai e filho, pai e filha. Pode vir como marido e mulher. Então vamos prestar atenção no que é que a gente faz no nosso dia a dia, a forma que a gente trata o próximo. Vamos entender que às vezes tem pessoas que ainda não estão preparadas em questão de evolução espiritual, mas não significa que ela não pode evoluir, ela vai evoluir, porque em algum momento nós estávamos lá no primeiro degrau da escada, e nós não somos melhores se nós estamos no terceiro, e muito menos nós estamos encarnados nesse plano, porque é denso, porque é dificultoso, porque nos coloca diante das circunstâncias para nós resolvermos. E aí é onde a gente tem que tentar resolver da melhor forma possível. Se a pessoa não entende, você também não precisa ofender. Marido, mulher, filho, filha, mãe, pai, filho. Faz quanto tempo que vocês não se abraçam e se dão um beijo? Antes de dormir ou de manhã, a hora que acorda. Ou isso só acontece quando faz aniversário, Ano Novo e Natal. Dia dos Pais, Dia das Mães. São coisas simples, parece chato a gente falando, mas são coisas que precisam acontecer para quebrar esse paradigma dessa circunstância, às vezes da raiva que a gente não sabe de onde vem, do egoísmo e do orgulho que a gente não sabe de onde vem, da falta de entendimento que a gente não sabe de onde vem. Deixa de regrar uma plantinha, ela murcha e morre. Assim somos nós. O que é a água de um relacionamento? O que é a água da evolução espiritual? É você regrar a plantinha. É você depositar o amor que você tem naquela pessoa, suas vibrações, é você envolver. É você conduzir e ensinar a pessoa a caminhar. Por mais difícil que seja, nós somos tantos credores como devedores. Nós temos pessoas que enxergam os nossos erros que estão à nossa frente e que não falam nada.
E às vezes a gente olha para trás e critica quem está lá atrás porque erra, mas a gente esquece que a gente já errou tanto quanto. Tanto quanto. Então vamos fazer uma reflexão diária. Assim como a gente tem o hábito de chegar em casa e ir lá jogar um beach tênis, ir lá dar uma pedalada com a bicicleta, ir na academia, jogar um futebol, jogar um vôlei. Gente, a gente tem que cuidar da gente também, do relacionamento da gente, da família da gente. A gente tem que cuidar também da nossa parte espiritual. A doutrina espírita está aqui mostrando isso escancaradamente para a gente. A forma que a gente tem que agir, como nós temos que agir. Né? Eu vou no centro para ajudar, como eu disse agora, fazer a pamonha, fazer isso, fazer aquilo. Mas não é isso que vai te mostrar que você melhorou, porque você vai continuar com aquele gatilho dentro de você, e é justamente esse gatilho que você tem que corrigir para que não aconteça mais. Que você fere a pessoa. E se você foi ferido, perdoe. Se te machucaram, perdoe. Faça uma oração para aquela pessoa. A crítica não vai ajudar ela e não vai te ajudar. Muito pelo contrário. Somos nós que fazemos o ambiente. Somos nós que fazemos a nossa vibração. Às vezes eu gosto de falar bem o feijão com arroz do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele mostra exatamente onde a gente erra, porque é ali o foco que nós temos que converter, nós temos que mudar. É exatamente ali. Olha, a parábola da semente representa perfeitamente as diversas maneiras pelas quais podemos aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Tem gente que semeia esperando a rosa brotar, abrir, perfumar o ambiente, colorir com suas pétalas vermelhas ou rosas, alegrando o nosso dia, a nossa passagem por aquela caminhada. Mas nós esquecemos que semear e deixar o ambiente preparado com amor, suave, sereno, singelo como o coração de Jesus, é para o que vem possa passar por aquele ambiente que nós semeamos, mesmo que nós não tenhamos visto a rosa brotar, mesmo que nós não tenhamos sentido o perfume da rosa, mas que aquele que veio atrás de nós sentiu o perfume da rosa. Coloriu um momento de dificuldade através das pétalas da rosa. E passou por aquele momento, talvez, de mais dificuldade da vida, diante daquela semente que você plantou, achando que era para você. Foi o que Jesus fez. Ele preparou todo o caminho, sofreu, para que nós passássemos com mais leveza, entendendo a nossa missão, o cumprimento da nossa evolução. Vamos refletir então diante disso, e vamos procurar nas nossas entranhas mais profundas aquilo que ainda tenta brotar de ruim, e que não nos deixa às vezes evoluir e caminhar. E o que seria mais importante? Perdoar. Eu agradeço a oportunidade que me foi dada esta noite, pela casa, pelo Antônio, pela diretoria da Casa Espírita, por todos vocês que estão aqui, encarnados, desencarnados, por este momento, mas que ele continue, e que vocês consigam levar essa paz que está presente neste ambiente, para os vossos lares, para o vosso trabalho amanhã,
para a sua vida, para os seus atos, atitudes e palavras. E não se esqueça, chegue em casa e dá um abraço em quem lá está, e um beijo. Comece a envolver e fazer o ambiente modificar. Muito obrigado. Que a paz de Jesus esteja com todos.